Hey pessoas, eu sou a Safira e hoje eu vou dar algumas dicas de como você identificar algum tipo de preconceito nos livros. Bom, gente, vocês sabem que na hora de gravar eu só tenho um dia, então vai ficar essa barulheira de fundo, meu vizinho tá escutando música, enfim, sabe, né? Domingo típico no Rio de Janeiro. Então tem churrasco, tem festa, é só hoje que eu posso gravar, porque é só hoje que eu tenho folga. Mas vamos lá, hoje eu vou falar sobre um tema que eu acho muito peculiar e muito importante, porque eu tive uma conversa com a minha prima esses dias, ela estava falando sobre um livro que ela leu e que ela adorou, um livro de romance de uma autora que eu não conhecia. E a minha prima, gente, ela é TikTok, eu vou deixar aqui embaixo o TikTok dela, ela fala de livros lá também. Só que ela falou que todo mundo meteu o pau na autora por causa de preconceito e que ela não viu isso no livro, que ela não identificou de primeira isso, e a gente começou a ter um debate, uma conversa sobre como que se identifica. E hoje eu vou trazer à tona alguns dos meus argumentos para identificar isso aqui. São pouquinhas dicas, é só para realmente a gente conseguir identificar isso mais fácil, para a gente conversar um pouco sobre esse assunto. E lembre-se sempre, gente, deixa o like porque isso vai me ajudar muito, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E lógico, se você tem alguma opinião que é divergente da minha, comente aqui embaixo, me ajude a entender o seu lado, o ponto de vista. Só que, é claro, lembrando com respeito, gente, tá? Não estamos aqui para julgar ou entrarmos em guerra, não é esse o ponto, é a gente conversar. Vamos deixar de papo e vamos lá. Bom, gente, a primeira coisa que eu quero trazer à tona aqui e deixar bem claro pra vocês é muito difícil que você reconheça quando alguém tá sendo preconceituoso de primeira se você nunca sofreu aquele tipo de preconceito. Então, no livro, por exemplo, ela estava falando sobre as pessoas serem, como fala, gordofóbicas. Ela falou que a menina era muito gordofóbica e ela não viu isso. Eu falei assim, claro, prima, você não é gorda. Esse é o primeiro ponto. Se você não é preto, se você não é mestiço, se você é uma pessoa branca, vai ser mais difícil você ver um racismo velado. Você vai ver se ele está escancarado, se ele está assim, na cara. Mas como você nunca sofreu o racismo velado, você talvez não ache muito rápido. E calma, não é que isso vai te fazer a pior pessoa do mundo, é que você realmente nunca sofreu. Então eu nunca sofri gordofobia, logicamente. Então talvez eu fosse ler o livro juntamente com a minha prima, eu também não teria achado esse preconceito, porque, né, típico de quem nunca sofreu gordofobia na vida. Então, assim, a primeira coisa, não se desespere se você não é a pessoa o alvo daquele preconceito e você não identificou ele de primeira no livro. Isso é muito comum porque você nunca sofreu aquilo, você não sabe como é. Então, nós, por exemplo, que já sofremos racismo ou alguém que já sofreu gordofobia, às vezes até uma brincadeira, até um jeito de você pronunciar alguma coisa, você já sabe que aquilo teve uma maldade porque você já vivenciou cenas parecidas. Então, essa é a primeira coisa. Se você não é o alvo do preconceito, muito provavelmente você não vai identificar ele logo de cara no livro. E aí eu entro para minha segunda dica, ou segunda observação, segunda coisa. Dê mais credibilidade à pessoa que já sofreu aquele preconceito que está falando. Por exemplo, eu tenho esse livro aqui, Jogador Número 1, já fiz resenha dele aqui no canal, eu amo esse livro. Assim, eu não gosto muito de ficção científica, mas esse livro aqui em específico, eu sou apaixonada, é um dos meus livros favoritos da vida. Porém, todo mundo que eu vejo que lê agora esse livro, fala que a autora foi, ou o autor foi, transfóbico. Por quê? Porque tem cenas nesse livro que o cara pergunta várias vezes à menina se ela não é trans, se ela é uma mulher cis. Tipo assim, várias vezes. Você é isso, mas você é, tipo, enchendo o saco mesmo, sabe? Eu não vi a transfobia. Lógico, gente, eu nunca sofri isso. Então, às vezes eu falo assim, nossa, esse povo é muito mimizento, isso e aquilo outro. Mas parando pra pensar, eu não sofri esse preconceito. Eu não sei como que é, sabe? Eu não sei como que se começa a transfobia, qual é a palavra que dá, sabe, o estopim pro insulto, pro xingamento. Então eu não ia ver transfobia, era muito difícil, só se realmente eu tivesse casos muito próximos a mim e eu já tivesse vivenciado alguma cena assim. Então, o que eu estou falando?
eu não sofreria esse tipo de preconceito, eu não sou alvo do ataque, então eu não sei quando está acontecendo isso comigo. Logo, vale mais a palavra de quem já sofreu um insulto. Por exemplo, essa polêmica de esse livro é transfóbico começou porque as mulheres trans se sentiram ofendidas. E elas estão no direito delas, porque elas já sofreram preconceito e elas sabem como que começa, qual é a palavrinha que desengata, ou tipo assim, qual que é o comentário. Se elas se sentiram ofendidas, é muito mais provável que seja transfobia do que seja mimimi. Assim, é muito mais provável, gente, porque eu não sou trans, eu não posso dizer pra uma trans quando que estão fazendo preconceito com ela ou não, entendeu? Tipo, não é o meu lugar de fala. Então a minha dica é, fique ligado quando os alvos desses ataques se sentirem ofendidos, porque pode sim haver algum problema. E isso vai para minha próxima coisinha dessa lista, que é: veja quando a característica física da pessoa está sendo usada como um ataque. Isso basicamente é quando entra o preconceito ou quando não entra. Quando eu te ataco por uma característica, por uma coisa sua que não devia ser um ataque. Por exemplo, inclusive o livro em questão estava assim: a menina não gostava de um cara e a minha prima falou que esse cara era muito babaca, era muito nojento. Mas toda vez ela se referia a ele como velho, gordo, nojento. Por que o gordo entrou aqui como uma ofensa, em vez de só uma característica dele, entendeu? Quando eu pego uma característica da pessoa e a ataco, aí vira o preconceito, aquela característica. Vou deixar outro exemplo aqui para ver se eu me faço clara para vocês, tá? Eu não xingo um hétero falando assim, seu hétero nojento escroto. Nunca acontece isso, porque isso é uma característica dele que não importa na hora da nossa discussão. Então eu só falo pra ele, escroto, vai se ferrar, você é isso ou você é aquilo. Mas quando eu vou xingar, por exemplo, uma pessoa homossexual, a maioria dos héteros falam o quê? Seu viado, seu gay escroto, seu viadinho de merda, uma coisa assim. Desculpa o palavreado, gente, é só pra vocês entenderem. Bom, esses termos que eu usei, eu estou atacando a sexualidade dele. Aquilo virou uma ofensa, virou um ataque. Aí que entra o preconceito. Por que a minha sexualidade ou a minha estrutura óssea ou o meu tipo físico virou ofensa na hora da discussão? Então esse é o fato que mais vai te fazer identificar quando o autor está sendo preconceituoso ou não. Quando ele pega uma característica de uma pessoa que não deveria estar sendo levada a jogo naquela discussão, naquela hora, e a transforma em ofensa. Safira, você está dizendo que a gente não pode ofender ninguém nunca ou criticar. Bom, seria muito legal se a gente não ofendesse alguém gratuitamente. Mas se uma pessoa está sendo escrota, está sendo babaca com você, logicamente que a gente vai discutir, a gente vai brigar, a gente vai ofender sem querer às vezes, ou porque a gente fica realmente pilhado. Então se você está tendo uma atitude errada, você pode criticar e atacar aquela atitude. Ao meu ver, né? Tô falando assim, não que você vai matar uma pessoa porque ela mentiu, mas você poder apontar que é uma atitude errada, que é uma coisa que a pessoa devia corrigir na vida dela, show, legal. Quando você aponta ou você critica uma característica física da pessoa, aí não é um ataque, a gente não está colocando em xeque o caráter da pessoa ou uma atitude dela que está errada. A gente está colocando o tipo físico dela, né? E isso é o preconceito. O preconceito, ele não existe quando você critica um mentiroso por mentir, um adúltero por adulterar, uma pessoa por falar mal da vida dos outros ou falar da vida dos outros sem saber, sem conhecer. O preconceito, ele vem quando eu critico uma pessoa por ela ser gorda, por ela ser negra, por ela ter o cabelo crespo, por ela ser albina. Então, tipo assim, tudo o que a pessoa não escolheu, gente, um estereótipo que eu tenho, que não é escolha minha, eu nasci assim, igual, eu sou muito magra. Isso não é dieta, não é... Olha só, gente, eu não tô tentando ser magra, eu sou assim. Como até a parede, o reboco da minha casa, se deixar, vocês podem perguntar pra todo mundo isso. Eu sou assim. E quando alguém me critica por ser assim, ou me associa a ser doente, isso é o preconceito. Porque eu não escolhi ser assim, é o meu jeito, eu sou desse jeito, entende? Então, quando vocês verem escrito dessa forma nos livros, é um preconceito velado. Às vezes é um preconceito escancarado, mas é um preconceito velado.
é o que o autor acha e ele acaba transbordando no papel. E isso é válido a gente debater quando a gente acha esse tipo de coisa. Eu não queria fazer um vídeo tão grande, galera, eu só queria trazer à tona mesmo porque muita gente não sabe, igual a minha prima mesmo, ela é uma leitora ávida, a vida inteira dela ela passou lendo, assim, foi muito legal descobrir esse gosto que eu tenho em comum com a minha prima. Ela lê muito, gente, sério, ela lê bastante e ela não sabia descobrir um preconceito velado, né? Tipo, ela leu esse livro e achou que... Ela até me perguntou, Safira, eu realmente, não é maldade, mas eu não vejo o preconceito. E aí eu disse pra ela exatamente as coisas que eu disse aqui no vídeo, eu achei que era válido trazer pro canal. Então, comenta aí o que você achou, se você gostou desse vídeo, se ele agregou alguma coisa ou se eu tô falando um monte de bobagem. Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.